Bom dia, hoje é dia 19 de março e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Romanos 4, versículo 20. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nesta manhã. Amém, amém e amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional da manhã, que tem como base Romanos 4, versículo 20. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Visão geral, o autor. Paulo, o autor, era um hebreu por descendência, natural de Társio, na Cilícia, e educado por Gamaliel, o grande professor farisaico. Paulo foi um dos perseguidores mais implacáveis dos primeiros cristãos, mas foi convertido pela aparição repentina do Senhor ressuscitado. Ele começou a pregar em Damasco, mas foi por causa da perseguição, foi para a Arábia. Retornando de lá, visitou Jerusalém e Damasco e depois foi para a Cilícia, onde sem dúvida realizou um trabalho evangelístico até Barnabé procurá-lo em Tarso e o levar para Antioquia, onde trabalharam por um ano. Depois disso, os dois foram para Jerusalém com contribuições para os irmãos. Ao retornar a Antioquia, ele foi chamado pelo Espírito Santo para o trabalho missionário, no qual continuou até a sua morte, fazendo pelo menos 3 grandes jornadas missionárias, em qual sofreu durante e depois um longo martírio até a sua morte. As motivações da Epístola aos Romanos. Paulo desejava ir a Roma e agora esperava fazê-lo em breve. Ele pôde, portanto, ter desejado que soubessem do sua doutrina antes de sua chegada, especialmente porque talvez tivesse ouvido alguns relatos falsos sobre elas. Foi logo depois que escrever Gálatas e a mente de Paulo estava cheio da doutrina da justificação, ele pode ter desejado escrever mais sobre o assunto. Foi logo depois de escrever Gálatas e a mente de Paulo estava cheia da doutrina da justificação, ele pode ter desejado escrever mais sobre o assunto, dando ênfase especial ao lado divino da doutrina, assim como já tinha dado ao lado humano no livro de Gálatas. Deste modo, ele também pode ter sido mal interpretado em Gálatas e desejava ampliar seus ensinamentos. Em Gálatas, o homem é justificado pela crença. Em Romanos, Deus dá sua própria justiça ao crente por sua justificação. Febe, uma mulher de influência em caráter cristão, amiga de Paulo, estava prestes a ir a Roma, partindo do litoral de Corinto, e ele não apenas teve uma boa oportunidade para enviar a carta, mas poderia, de certa forma, prestar-lhe um serviço ajudando na sua apresentação. A igreja em Roma. Sem dúvida estava em uma condição muito próspera nos momentos dos escritos de Paulo. Talvez tenha sido organizado por alguns judeus que ouviram e creram enquanto estavam em Jerusalém, provavelmente no dia de Pentecostes. Embora seus membros incluíssem judeus e gentios, Paulo considerava sendo uma igreja especialmente gentia. Opa, deixa eu arrumar aqui rapidinho. E aqui. Alguns erros de doutrina e prática haviam adentrado as igrejas e precisavam ser corrigidos. Eles pareciam ter entendido mal os ensinamentos de Paulo e confiado que ele ensinava quanto maior o pecado, maior a glória de Deus. Ele podia ter desejado que ele ensinava que devemos pecar a fim de obter mais graça e, portanto, pode ter feito
O seu ensino de justificação pela fé é uma desculpa para a conduta imoral. Os judeus não conheciam os cristãos gentios como iguais no reino de Cristo. Por outro lado, alguns dos irmãos gentios olhavam com desprezo para seus irmãos preconceituosos e fanáticos irmãos judeus. Paulo, portanto, pretendia conquistar os judeus para a verdade cristã e os gentios para o amor cristão. A conexão de Paulo com a igreja. Ele nunca esteve lá até esse momento, e não é provável que outro apóstolo estivesse lá, pois então Paulo não teria planejado ir, já que sua regra era não ir aonde já havia trabalhando. Isso causa um duro golpe no catolicismo, alegando que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Se Paulo não o seguiu, Pedro não estava lá, e o teste mais importante para o papado derrubado. Paulo tinha, no entanto, muitos amigos íntimos e conhecidos em Roma, muitos dos quais foram mencionados no capítulo 16. Entre eles estavam seus velhos amigos Áquila e Priscila. O argumento do livro. As doutrinas do livro são consideradas e discutidas sobre 4 preposições principais. Todos são culpados diante de Deus, tanto judeus quanto gentios. Todos os homens precisam de um Salvador. Cristo morreu por todos os homens. Todos nós, pela fé, somos um corpo em Cristo. Período da escrita, provavelmente em Corinto, por volta de 58 depois de Cristo. Tema: o dom da justiça de Deus como a nossa justificação, que é recebida pela fé em Cristo, ou justificação pela fé. Sobre o capítulo 4, vamos ver o que tem. Todos os homens podem ter justiça pela fé em Cristo. E essa é a nossa introdução da Bíblia Spurgeon para o nosso devocional da manhã. Eu vou ler o devocional da manhã do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Pela fé se fortaleceu. Romanos 4, versículo 20. Cristão, cuide bem de sua fé, pois lembre-se que fé é a única forma pela qual você pode obter bênçãos. Se você quiser bênçãos de Deus, nada além da fé pode trazê-las. A oração não pode trazer resposta do trono de Deus, a menos que a oração fervorosa do homem que crê. A fé é o mensageiro angelical entre a alma e o Senhor Jesus na glória. Se permitirmos que este anjo caia, não poderemos nem enviar orações, nem receber respostas. Fé é o cabo telegráfico que liga a terra e o céu, pela qual as mensagens de amor de Deus passam tão rapidamente que antes de chamarmos, ele responde, e enquanto ainda estamos falando, ele nos ouve. Mas se aquele cabo telegráfico da fé for rompido, como recebemos a promessa? Estou com problemas? Posso obter ajuda pela fé? Estou sendo atacado pelo inimigo? A minha alma em seu querido refúgio se inclina pela fé. Mas se a fé for retirada em vão, clamarei a Deus. Não existe estrada, nem a minha alma e o céu. No inverno mais rigoroso, a fé é o caminho pelo qual os cavalos da oração podem viajar. Isto é o meu melhor no frio constante. Mas se esta estrada for bloqueada, como podemos nos comunicar com o grande rei? A fé me liga com a divindade e me reveste com o poder do céu, do poder de Deus. Coloca ao meu lado a onipotência de Jeová, garante cada atributo de Deus em minha defesa e me ajuda a derrotar as hordas do inferno, pois me faz manchar triunfante sobre as cabeças de meus inimigos. Mas sem fé, como posso receber algo do Senhor? Que aquele que duvida que é como uma onda no mar, não espere receber algo de Deus. Ah, então, cristão, cuide bem de sua fé, pois com ela, embora pobre como você é, você poderá ganhar todas as coisas, mas sem ela não terá. Se podes, tudo é possível ao que crê. E esse é o nosso devocional da manhã, sobre a importância da nossa fé, de mantermos a nossa fé constante. Mais tarde, às 8 horas, nós temos lá no TikTok, é o devocional da noite. Então tenha um bom resto de quinta-feira e até o próximo.